Olá, tudo bem? Nós hoje vamos para um tema espinhoso, um conflito que está acontecendo no Oriente Médio. E como o meu canal é pequeno, eu tenho medo que esse vídeo não circule, não seja mostrado. Isso se ele não for avisado de ter sido cancelado logo de imediato. Mas, como tem muitos vídeos sobre isso, sobre esse tema, eu vou arriscar fazer esse vídeo. Vou ler uma reportagem do Outras Palavras. O próprio título já é um título complicado, que eu resolvi colocar um outro título no vídeo, para chamar menos atenção do algoritmo. Mas as palavras que eu vou falar durante o vídeo, as próprias palavras já vão fazer com que o algoritmo de busca possa, é, se eles pegando algumas palavras ali, possa impedir, por alguma legislação de dentro do Google, que impossibilite que eu leve o tema à frente. Análise é uma análise muito interessante, vocês vão continuar vendo a minha face aqui, eu vou ler o texto. O texto está no Outras Palavras, é uma crônica escrita por Tony Caron e Daniel Levy. Depois, no final, eu vou ler quem são essas duas pessoas. Está no tema do Outras Palavras, Geopolíticas e Guerras. Foi publicado em 12 de 2023. Hoje é dia 13/12. E o título dele é um título provocativo. E não é esse título que eu ostentei no meu, no meu vídeo aqui. Estou procurando palavras aqui, mas acho que eu não vou conseguir sair muito fora. O título é Israel está perdendo a guerra. Ele é provocativo, porque a maneira como estão acontecendo os fatos lá no Oriente Médio, o exército de Israel, são as chamadas forças de defesa internas de Israel, em, em, em face da pretensa agressão que Israel sofre desde seu nascimento no século passado, em 1948, do chamado mundo ao redor ali, que seria o mundo árabe. Ele criou forças chamadas de defesa, e depois de vários embates entre eles, em que essas forças de defesa deixaram de ser de defesa e passaram a ser de forças de ataque, porque eles invadiram outros territórios, e depois de algumas negociações, tiveram várias revoltas, que eles chamam de intifadas, e parece que a última foi em 73, mas sempre tem revoluções ali dentro, brigas por causa da ocupação, assim chamada ocupação de Israel no território palestino. Porém, quando o território de Israel foi dado como um território, ele ocupava 54%, se eu não estou enganado nos números, 54% do território está hoje daquela que era toda a Palestina, que não era um país, era uma região que anteriormente, antes da Primeira Guerra Mundial, era ocupada pelo Império Otomano. Depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, foi tomada e gerenciada como região pelo Império Romano. Depois começaram a ter algumas imigrações de judeus lá para dentro, a população judia subiu de 4% para 18, 20, 30%, até passou pela Segunda Guerra Mundial, onde houve o Holocausto, e aqueles judeus que conseguiram se livrar do Holocausto, entre outros, se juntaram aos que já estavam indo para a Palestina, e foi criado o Estado de Israel, uma moção da ONU. Em 47, a Inglaterra passa a gestão do espaço para a ONU, e com a ideia de se criar dois países, um país a Palestina, outro país Israel, 54% para Israel,
46% para a Palestina. Logo no ano seguinte, criado, houve a primeira guerra entre eles, e eles chamam, os palestinos árabes chamam de Nakba, a catástrofe, que significa em português, a entrada de Israel e que Israel entrou e o seu exército, a sua chamada defesa, já chegou atacando palestinos. Pelo menos essa é a história na versão deles. Na versão dos israelenses, eles foram mal recebidos. Eu não vou entrar nesse mérito, porque tem vários detalhes que eu até conheço um pouquinho, mas, como eu disse, um pouquinho. Para eu poder fazer um vídeo sobre isso falando com competência, eu teria que ler e anotar para não esquecer e fazer uma ideia do construto histórico. O que eu estou dando aqui é uma base histórica muito superficial que você próprio possivelmente já o conhece. Bom, mas nós estamos agora diante de um fato a partir do dia 7 de outubro de 2023, onde houve um ataque do Hamas a Israel, tido por Israel como um ataque terrorista, mas tido pelo pessoal do Hamas e da Palestina como sendo uma revolta pelo que está acontecendo nos territórios ocupados da faixa de Gaza. Então, todas essas palavras aí, Hamas, Israel, guerra, conflito, exército, Gaza, os nomes das pessoas que vão aparecer aqui, provavelmente são suficientes para impedir que o vídeo caminhe bastante. Se você tiver a oportunidade de estar assistindo esse vídeo, passe ele para frente, porque a reportagem aqui ela é bastante equilibrada. Os dois caras são analistas e como tal, eles são pessoas que se reportam a fatos. Claro que ninguém é neutro diante de alguma coisa, né? Hoje, no dia de hoje, houve uma resolução na ONU que dizia, já que o Conselho de Segurança da ONU não resolvia pelo cessar-fogo, a Assembleia Geral hoje decidiu, em mais de 80% dos países, um cessar-fogo com essas palavras. E não é só a paralisação da guerra ou uma trégua, é um cessar-fogo. É claro que esse cessar-fogo pode não ser obedecido, né? Países que anteriormente estavam do lado de Israel ou se abstinham de algum comentário, impulsionado pelos populares de seus países que reclamam da agressividade de Israel com relação aos palestinos, apesar de existirem ainda, oriundos do 7 de outubro, alguns reféns nas mãos do Hamas, mas existem mais de 5 a 8 mil prisioneiros nas prisões de Israel, que tem palestinos que não são necessariamente do Hamas, porque são mulheres e crianças inclusive com menos de 12 anos, mantidas em cárcere como pretensos pessoas que estavam enfrentando o sistema, pessoas que não tiveram um julgamento e que muitos reclamam que eles estão também, de certa forma, sequestrados. Então, prisioneiros por uma lei que alguém impôs a eles, e dentre esses prisioneiros tem pessoas que estavam em redes sociais, que falavam mal da ocupação e foram presos. Rapazes, moças, crianças, jovens e, naturalmente, pessoas mais velhas também. Obviamente, alguns egressos dos grupos Hamas e outros grupos que se rebelaram, que se constituíram e se rebelaram contra o domínio, tentativa de domínio de Israel. Bom, eu vou passar a leitura da reportagem, já que eu disse que ela é bem equilibrada e que ela, naturalmente, manifesta um lado, mas o faz de maneira equilibrada, até porque, como eu disse, 80% do mundo agora fala em cessar-fogo, está contra as práticas e as manobras de Israel, apesar de existirem ainda reféns nas mãos do Hamas, israelenses, que não foram soltos e teria que se resolver isso aí, mas o cessar-fogo ele vai tentar exatamente agir sobre isso aí e tentar que a população não seja dizimada. A população ali da faixa de Gaza, que é uma faixa estreita de 2,4 milhões de pessoas, foram empurradas para o sul, tiveram
foram atacadas em hospitais, em escolas, edifícios, sedes de parlamento, onde o Hamas era um governante, apesar de lá não ter governo ou não ter um país constituído, uma constituição, mas eles tinham lá um lugar onde eles discutiam, eram eleitos, lideranças e tal, para falar em nome deles, da faixa de Gaza, os palestinos da faixa de Gaza. Foram empurrados para o sul, o norte todo atacado, agora o sul está sendo atacado também, ataques até perto da porta de saída lá para o Egito, né, onde aqueles reféns brasileiros tiveram a oportunidade de sair, né, num comando dado pelo governo brasileiro em busca dessas pessoas que vieram para o Brasil. Esse portão de Rafa, que é na divisa com o Egito, ele não costuma ficar aberto, ele fica aberto algumas horas por dia. Então, Gaza está cercada por um lado, Israel, onde tem muros, outro lado é o mar Mediterrâneo, onde tem navios de Israel, onde eles não podem escapar, e Rafa, no norte, eles não têm como ir, porque é Israel, no sul, eles têm o portão de Rafa, que é a limite ali de fronteira com o Egito, onde eles também não podem sair, hora que bem entende. Eles recebem água, recebem luz e mantimentos e coisas para sua sobrevivência, todas através de Israel. Então, alguns chamam aquilo ali de prisão a céu aberto, outros chegam até a chamar de campo de concentração. Bom, então essa é a visão daqueles que estão se sentindo ocupados e que estão se rebelando contra essa ocupação. Essa palavra guerra, ela não é exatamente correta, porque, dizem os analistas, porque guerra é entre dois exércitos. E ali você tem um grupo de guerrilheiros que é muito pequeno, representando um povo de 2,4 milhões contra mais de 7 milhões de judeus dentro de Israel, e o outro lado é a Cisjordânia, que também é uma parte da Palestina, mas que tem uma outra representação que é a autoridade palestina, que é um pouco menos desafiadora de Israel, já o foi, mas atualmente não é, e até concorda em certos aspectos, administra segundo as ordens de Israel. E enquanto que na faixa de Gaza não teria, o Hamas não é aceito como representante daquele povo e é considerado um grupo guerrilheiro e eles o chamam de terroristas. Bom, então, vocês entenderam? Se vocês entenderam, eu vou passar para adiante. Quanto maior a selvageria em Gaza, mais frágil será a posição de Tel Aviv. Tel Aviv é a capital de Israel. Como no Vietnã em 1968, o 7 de outubro mostrou que a ocupação é insustentável, fez da Palestina símbolo da luta descolonial, ou decolonial, e já corrói o projeto do Ocidente para o mundo árabe. Esse aí é um subtítulo. Então, por Tony Caron e Daniel Levilla, para o The Nation, né, foi traduzido a partir dessa publicação. A tradução foi de Maurício Ayer, as imagens de Mahmoud Rams. Essa imagem vocês não estão vendo, né? Pode parecer um absurdo sugerir que um bando heterogêneo de homens armados, em número de poucas dezenas de milhares, sitiados e com muito pouco acesso a armamentos avançados, seja páreo para um dos exércitos mais poderosos do mundo, que é o de Israel, apoiado e armado pelos Estados Unidos, que é uma potência, a maior potência do mundo, que é a favor de Israel em quase todas as suas deliberações, e ainda assim um número crescente de analistas estratégicos do establishment alertam que Israel poderá perder esta guerra contra os palestinos, apesar da violência cataclísmica que lançou após o ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. E ao provocar o ataque israelita, o Hamas pode estar dando materialidade a muitos dos seus próprios objetivos políticos. O Hamas, que é o grupo guerrilheiro que representa, de alguma forma, ou pensa, ou quer representar, ou melhor, foi eleito para representar os palestinos de Gaza, esse Hamas, ele pode estar dando materialidade a muitos dos seus próprios objetivos políticos. E ele vai explicar isso durante a resenha. Tanto Israel como Hamas parecem querer redefinir os termos da disputa política para uma posição distinta do status quo anterior ao 7 de outubro. Mas, para a de 1948, ou seja, eles querem ver se revertem a situação atual
para 1948. O que tinha em 1948? O Estado de Israel era menor, era 54% da Palestina, o restante era Palestina, o outro Estado que seria constituído e que não foi definido apenas o Estado de Israel. Não é claro o que virá depois de 7 de outubro, né? Agora nós estamos vivendo isso aí, mas não haverá como voltar a um estado anterior. Isso é óbvio, né? O ataque surpresa neutralizou as instalações militares israelitas, arrombando os portões de maior prisão ao ar livre, você vê a menção que eu fiz, a maior prisão ao ar livre do mundo, e provocando uma violência horrível em cerca de 1.200 israelenses. Pelo menos 845 deles civis foram mortos nesse ataque do Hamas a Israel. A chocante facilidade com que o Hamas rompeu as linhas israelenses em torno da faixa de Gaza trouxe para muitos a memória da ofensiva de Tet de 1968 no Vietnã, do episódio da Guerra do Vietnã em que o exército Vietcong atacou de surpresa instalações estadunidenses. Essa é a ofensiva de Tet em 1968, que foi muito similar a essa de agora. Foi inesperada, foi arrasadora e causou a sensação de insegurança nas forças militares americanas, que eram majoritariamente superiores. Quer dizer, que eram superiores em número e em capacidade militar. Mais ou menos o que acontece hoje, sendo que hoje essa capacidade militar é muito maior do que o seu oponente ocupado, no caso, faixa de Gaza. Não literalmente, ele está explicando. Existem grandes diferenças entre uma guerra expedicionária dos Estados Unidos da América numa terra distante e a guerra de Israel para defender uma ocupação interna que é naquelas proximidades ali, travada por um exército de cidadãos motivados por um sentimento de perigo existencial. A utilidade da analogia reside na lógica política que molda uma ofensiva insurgente. O que ele quis dizer aqui é o seguinte, ó, distante da guerra de Israel para defender uma ocupação interna, que Israel ocupou aquela faixa ali da Palestina, travada por um exército de cidadãos israelenses, que estavam motivados por um sentimento de perigo existencial. Então, criou-se as forças de segurança. Só que agora essas forças são agressoras, né? Mas na época era vista como tal, né? Então, o exército de Israel, por exemplo, que partisse para cima dos palestinos, depois de um ataque desse, partiriam em forma de se defender com um perigo existencial, que não era o caso da guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam ali ocupando, fazendo uma guerra contra os Vietcongs, e os Vietcongs estavam reagindo como exército, como guerrilheiros. A analogia é pobre, mas é similar. Similar por quê? Porque os Estados Unidos estavam em terra, distante deles, e não como Israel, que tá em seu estado, com medo do que está no entorno. Israel e Estados Unidos têm um exército invasor numa determinada região, e lá sofreu um ataque de guerrilha de um exército que era um pouco mais poderoso, guerrilheiros mais poderosos, que já estavam esperando aquele ataque e contra-atacando. Diferente da reação de Israel ao longo de todos esses anos, como em tese para se defender, mas que depois passou a ser ataque. Aqueles que atacaram Israel nessa oportunidade de 7 de outubro guarda apenas uma aproximação ideológica com a questão da ofensiva de Tet, porque em termos numéricos, em termos de equiparação de forças, é muito diferente. É isso que ele quis dizer. Bom, em 1968, os revolucionários vietnamistas perderam a batalha, sacrificaram grande parte da infraestrutura política e militar subterrânea que construíram pacientemente ao longo dos anos. Só para um adendo, a tática de guerra do Vietnã teve muito esse negócio de túneis intransponíveis e muito bem construídos, coisas que estão acontecendo atualmente na faixa de Gaza. O Hamas construiu túneis semelhantes a mais de 100 metros de profundidade e quase inexpugnáveis. Bom, no entanto, a ofensiva de Tet foi um momento chave na derrota dos Estados Unidos, embora com um custo enorme de vidas vietnamitas, ao realizar simultaneamente ataques dramáticos e de alto perfil a mais de 100 alvos em todo o país num único dia. Os guerrilheiros vietnamitas, naquela época, levemente armados, destruíram a ilusão de sucesso que estava sendo vendida ao público dos Estados Unidos pela administração de Lyndon Johnson, que era o governante, o presidente na época.
na década de 60. Sinalizou aos americanos que a guerra pela qual lhes era pedido que sacrificassem dezenas de milhares de seus filhos era uma guerra invencível, mesmo tendo um exército mal equipado como contrapartida, ou contra o exército americano. A liderança vietnamita mediu o impacto de suas ações militares pelos seus efeitos políticos e não por medidas militares convencionais. Quer dizer, eles queriam saber o que ia acontecer da sensação do contra-ataque diante de um exército tão poderoso. E isso aí é um ganho político. Mesmo que depois os americanos partiram para cima deles, dizimaram boa parte, mas isso teve uma estratégia política muito interessante, porque no final das contas os americanos não venceram aquela guerra, tiveram que sair de lá, mesmo sendo superiores, mesmo tendo morrido muita gente. É um fato muito similar ao que está acontecendo agora. As formiguinhas atacaram o bicho grande. O bicho grande deu patada para tudo quanto é lado, matou milhares de formiguinhas. Mas o bicho grande viu que é vulnerável ao ataque dessas formiguinhas. Não é fácil você vencer guerrilheiros dentro da sua casa. Essa é a tônica. E foi isso que o Hamas, eu acho que quis mostrar. Então, a liderança vietnamita, assim como o Hamas agora, mediu o impacto de suas ações militares pelos seus efeitos políticos, porque o fato de haver mortos e o fato de o exército americano ter tido baixas, politicamente é ruim para quem estava enviando filhos como soldados para libertar o Vietnã numa guerra que não era deles. Então, essa questão política aí, ela pesa bastante. Tais como homens e material perdidos ou território ganho. Daí a lamúria de Henry Kissinger, em 1969, entre aspas, nós lutamos uma guerra militar. Nossos oponentes visavam nossa exaustão psicológica. No processo, perdemos de vista uma das máximas fundamentais da guerra de guerrilha, qual seja, o guerrilheiro vence se não perder. O exército convencional perde se não vencer, ou seja, se não ganhar. Então, o guerrilheiro, a parte fraca, aquele que está resistindo, vence se não perder. Porque ele está sempre picando ali o monstro. E o monstro, o exército convencional, perde politicamente se não vencer, se não ganhar a guerra. E ele não vai vencer, como não venceu, e perdeu espaço político. No final, estava todo mundo pedindo para a guerra acabar, que deixasse aquilo para lá. Não queriam mais que chegasse na América do Norte defuntos dos filhos da América em prol de uma guerra que não seria vencida e que não foi vencida. Saíram de lá correndo, inclusive. Foi uma perda e um desgaste político muito grande para a América. O Hamas está apostando nisso, até porque o mundo já está ficando contra os massacres do exército israelense em cima da Palestina. Essa lógica levou John Alterman, do não exatamente pacifista Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington, D.C., a ver Israel como estando em risco considerável de perder para o Hamas. Então, aqui vem as falas ou a conclusão desse John Alterman. O conceito de vitória militar do Hamas tem tudo a ver com condução de resultados políticos a longo prazo. O Hamas vê a vitória não em 1 ou 5 anos, mas sim o envolvimento em décadas de lutas que fortalece a solidariedade palestina e acelera o isolamento de Israel, que é o que pode fazer com que Israel fique quieto até não sei o quê, né? Porque sair de lá não tem como, né? Nesse cenário, o Hamas reúne em torno de si uma população sitiada em Gaza, com raiva, e ajudada a derrubar o governo da autoridade palestina, que atualmente está lá na Cisjordânia, garantindo que os palestinos a vejam ainda mais como inútil coadjuvante da própria autoridade militar de Israel. Quer dizer, veem a autoridade palestina desgastada e coadjuvante da autoridade militar de Israel. Entretanto, os Estados Árabes afastam-se fortemente da normalização. O Sul global alinha-se fortemente com a causa palestina, a Europa recua perante os excessos do exército israelense e irrompe um debate nos Estados Unidos sobre Israel, destruindo o apoio bipartidário neste país, do qual Israel desfruta desde o início da década de 1970. Nesse país, Estados Unidos, realmente, o apoio bipartidário a democratas e republicanos a Israel tem sido constante.
O Hamas, escreve John Alterman, procura usar a enorme superioridade militar de Israel para derrotar o próprio Israel. A força de Israel permite ao país matar civis palestinos, destruir infraestruturas palestinas e desafiar os apelos globais à contenção. Tudo isso promove os objetivos de guerra do Hamas. Tais advertências foram ignoradas pela administração de Biden e pelos líderes ocidentais, cujos abraços, o abraço incondicional à guerra a Israel, está enraizado na ilusão de que Israel era apenas mais uma nação ocidental que cuidava pacificamente de seus assuntos antes de sofrer um ataque não provocado em 7 de outubro. É uma fantasia reconfortante para aqueles que preferem evitar reconhecer uma realidade de que foram cúmplices na criação. Claro, o tal de John Ackerman está admitindo o seguinte, que o Estado, a faixa de Gaza está sendo atacada diuturnamente pelos israelenses. O Hamas apareceu em função disso. Os ataques do Hamas vêm em função disso, mesmo que sejam ataques chamados de terroristas. E nesse momento aconteceu algo que provou que essas forças que tentam detonar o monstro têm força política, até porque a reação em cima da picada da formiga no elefante foi matar muitas formigas, foi matar muitos do povo ali fraco, crianças, mulheres, né? Já morreram mais de 8 mil crianças. Chega-se a quase 20 mil mortos. Um terço desses mortos são homens, o resto são mulheres e crianças. Isso pega muito mal no mundo, porque são categoricamente civis. Esses não são necessariamente do Hamas. Então, você fazer uma guerra atrás do Hamas, né? E pegar crianças e mulheres, inclusive grávidas, matar dentro de hospital, perseguir ambulâncias, jogar bomba, não pode ser uma coisa que seja contra o terrorismo, né? Esqueça as falhas de inteligência. O fracasso de Israel a não ser capaz de antecipar-se ao dia 7 de outubro. Claro, se vai acontecer o 7 de outubro, o Mossad é o maior serviço de inteligência do mundo. Como que ele não conseguiu ver isso? Foram atacados, foram pegos de surpresa, 845 mortos. Foi um fracasso político em compreender-se as consequências de um sistema violento de opressão, qualificada pelas principais organizações internacionais e israelenses de direitos humanos como o apartheid. Olha só, existem, inclusive, organizações dentro de Israel que consideram que os palestinos sofrem apartheid, como na África do Sul naquela época. E muitos jornais são contra a administração do presidente de Israel agora. Esqueci o nome dele, gente. Daqui um pouquinho eu lembro. Então, olha bem, há 20 anos, o ex-presidente do Knesset, que é o parlamento de Israel, Avram Burg, alertou sobre a inevitabilidade das reações violentas. Claro, eles iam reagir. O que fica é que a luta de 2000 anos pela sobrevivência judaica se reduz a um estado de assentamentos dirigido por uma camarilha amoral de infratores da lei e corruptos que são surdos tanto para os seus próprios cidadãos israelenses como para seus inimigos, assim chamados palestinos. Um Estado sem justiça não pode sobreviver, escreveu ele em International Herald Tribune. Esse aí era o presidente do parlamento de Israel. Esse cara não era qualquer pessoa, né? E ele próprio estava falando que o comando das ações contra os palestinos era injusto e nenhum Estado sem justiça pode sobreviver. Quer dizer, Israel também é prisioneiro desse governo. Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, lembrei. Mesmo que os árabes baixem a cabeça e engulam a vergonha e a raiva para sempre, isso não funcionará. Uma estrutura construída sobre a insensibilidade humana irá inevitavelmente desmoronar sobre si mesma. Uma vez que Israel deixou de se preocupar com os filhos dos palestinos, os pais não deveriam. Desculpa, uma vez que Israel deixou de se preocupar com os filhos dos palestinos, o país não deveria se surpreender, país, no caso Israel, quando eles vierem tomados de ódio e se explodirem os centros do escapismo israelense. Israel poderia matar 1000 homens do Hamas por dia e não resolver nada.
advertiu Burke, porque as próprias ações violentas de Israel seriam a fonte de um reabastecimento das fileiras de seus inimigos. Claro, sempre vai gerar ódio, sempre vai ter gente revoltada, sempre vai aparecer alguém candidato a guerrilheiro. Suas advertências foram ignoradas, embora tenham se justificado muitas vezes desde então. Essa mesma lógica está agora a ser aplicada com esteroides, né, na destruição que está sendo infligida a Gaza. A torturante violência estrutural que Israel esperava que os palestinos sofressem em silêncio fez com que a segurança israelense fosse sempre ilusória, como ficou provado no dia 7 de outubro. As semanas que se sucederam a 7 de outubro deixaram claro que não pode haver regresso ao estado anterior, 1948. Este foi provavelmente o objetivo do Hamas ao realizar os seus ataques mortais. Ou seja, 1948 é até anterior a 7 de outubro, independente da época. Por quê? Porque muita coisa mudou politicamente. Este provavelmente foi o objetivo do Hamas ao realizar os seus ataques mortais de 7 de outubro. E mesmo antes disso, muitos líderes de Israel pediam deslavadamente a consecução do Nakba, ou seja, de outra catástrofe humanitária contra os palestinos. Ou seja, uma limpeza étnica da Palestina. Agora, essas vozes foram amplificadas dentro do governo. A pausa humanitária mutuamente acordada no final de novembro resultou na libertação de alguns reféns pelo Hamas em troca de palestinos detidos nas prisões israelenses e um aumento no fornecimento de suprimentos humanitários que entram em Gaza. Isso aí foi uma pausa humanitária. Quando Israel retomou seu ataque militar e o Hamas voltou a lançar foguetes, ficou claro que o Hamas não foi derrotado militarmente. O massacre e a destruição em massa em Israel causou em Gaza sugere uma intenção de tornar o território inabitável para 2,2 milhões de palestinos que lá vivem e de pressionar pela expulsão através de uma catástrofe humanitária militarmente planeada. De fato, a própria estimativa da Força de Defesa de Israel, que é chamada de FDI, é que até agora eliminou-se menos de 15% das forças de combate do Hamas. Isso numa campanha que matou mais de 21 mil palestinos, principalmente civis, sendo no total de 8.600 crianças, que não são guerrilheiros. 7 de outubro é a política palestina, é um subtítulo. É quase certo que os militares de Israel expulsarão Hamas do governo de Gaza. Sim, quase certo. Muito poderoso, né? Mas analistas como Tarek Baconi, que estudou o movimento e o seu pensamento nas últimas 2 décadas, aponta que já há algum tempo que o grupo procura libertar-se das amarras de governar um território separado do resto da Palestina, nos termos estabelecidos pela potência colonial ocupante, no caso Israel. Há bastante tempo, o Hamas vem mostrando o desejo de romper o seu papel de governar Gaza desde os desarmados protestos em massa chamados de Marcha do Retorno, em 2018, violentamente reprimidos por franco-atiradores israelenses, até os frustrados esforços dos Estados Unidos e de Israel de transporte do governo de Gaza para a autoridade palestina, que no caso agora só está na Cisjordânia, que é do outro lado de Israel, reformada por um acordo de tecnocratas ou um governo eleito enquanto o Hamas se concentra em reorientar a política palestina, tanto em Gaza como na Cisjordânia, para a resistência, em vez da custódia ao status quo de ocupação. Se a consequência de seu ataque for a perda da responsabilidade de governar Gaza, o Hamas pode considerar isso vantajoso, porque ele tentaria pegar a Cisjordânia politicamente como resistência também nos formatos que tem sido feito em Gaza. O Hamas tentou empurrar o Fatah para o caminho semelhante ao que eu estou falando, e instando o partido no poder na Cisjordânia, e, por fim, a colaboração da segurança da autoridade palestina com Israel ia confrontar mais diretamente a ocupação, ou seja, a autoridade palestina o Fatah parar de dar apoio à autoridade palestina, porque a autoridade palestina vem do Fatah, e o Fatah passa a fazer um serviço semelhante ao Hamas. A perda do controle municipal de Gaza está, portanto, longe de ser uma derrota decisiva para o esforço de guerra do Hamas, para um movimento
dedicada à libertação das terras palestinas, governar Gaza, começou a parecer um beco sem saída. Como é que você governa um troço que o outro comanda? Que o outro diz que o outro te fornece água não te fornece, fornece energia não te fornece, e que você não tem saída, e que eles atacam a hora que eles bem entendem qualquer coisa. E fica com piquetes, observando a passagem de pessoas, revistando, querendo documentação. Quer dizer, você não governa um lugar que é governado por outros, né? Comandado por outros. Então, para um movimento dedicado à libertação das terras palestinas, governar a casa começou a aparecer um beco sem saída, e que adianta ser eleito, né? Tal como um autogoverno permanente e limitado em ilhas descontíguas do Ocidente, como se você tivesse governo sobre ilhas, né? O banco tem sido para o Fatah. O Hamas de Sbacone provavelmente se sentiu compelido a fazer uma aposta de alto risco para destruir um status que considera uma morte lenta para a Palestina. Tudo isto ainda não significa que a mudança estratégica do Hamas seja considerada bem-sucedida ao longo prazo. Não sabemos ainda, disse ele, escreveu em Política Estrangeira, que é um título. A violenta ruptura do status que, por parte do Hamas, poderia muito bem ter proporcionado a Israel a oportunidade de levar a cabo outra Nakba, isso poderá resultar numa conflagração regional ou causar aos palestinos um golpe do qual poderá levar uma geração a se recuperar. O que é certo, porém, é que não há retorno ao que existia antes. Bom, e foi de fato exatamente isso, né? A ruptura do status por parte do Hamas fez com que uma outra Nakba começasse, né? Já são 21 mortos em 2 meses. E isso poderá atrair outros países ali da região, não necessariamente que os seus governos concordem com isso, mas as populações podem pressionar esses governos a tentar, se não cessar fogo, a tentar intervir. E isso aí não é bom para o status quo de Israel. A aposta do Hamas, então, pode ter sido sacrificar o governo municipal de uma casa sitiada para consolidar o seu estatuto de organização de resistência nacional. O Hamas não está tentando enterrar o Fatah. Os vários acordos de união entre Hamas e Fatah, particularmente aqueles liderados por prisioneiros de ambas facções, demonstram que o Hamas procura uma frente unida. A autoridade palestina é incapaz de proteger os palestinos na Cisjordânia, da crescente violência dos colonos israelenses e do controle arraigado, e muito menos de responder de forma significativa ao derramamento de sangue em Gaza. Sob o pretexto de apoio ocidental à Gaza, Israel matou centenas de palestinos, prendeu milhares de pessoas e deslocou aldeias inteiras na Cisjordânia, ao mesmo tempo que recrudescia os ataques dos colonos patrocinados pelo Estado, os colonos israelenses. Ao fazer, Israel minou ainda mais a legitimidade do Fatah junto à população, que se viu empurrada na direção do Hamas. Durante anos, os colonos protegidos pelas forças de defesa de Israel atacaram aldeias palestinas com o objetivo de forçar os seus residentes a partir e de reforçar o controle ilegal de Israel sobre o território ocupado. Mas a expansão desse controle desde 7 de outubro está fazendo com que até mesmo os cúmplices de Israel nos Estados Unidos recuem para uma neutralidade, porque está pegando mal para a população. E a população, ela vota nos seus governos ou não vota, vota contra. Então, os governos se sentem, embora alguns alinhados com Israel, outros em estado de conversações econômicas com o Estado de Israel, não podem ir contra a sua população sob pena de perda de mandatos, né? Então, a ameaça de Biden de proibir os vistos contra colonos envolvidos na violência contra os palestinos da Cisjordânia é um diversionismo. Pouca diferença faz. Esses colonos estão longe de serem atores individuais que faltam com honestidade. Eles estão armados pelo Estado e agressivamente protegidos pelo Exército de Israel e pelo sistema jurídico israelense, porque estão implementando uma política do próprio Estado de Israel. Mas mesmo a equivocada ameaça de Biden deixa claro que Israel está em desalinho com sua administração, né? O Hamas tem uma perspectiva pan-palestina, não uma específica para Gaza, e por isso pretendia que 7 de outubro tivesse efeitos transformadores em toda a Palestina. Durante a intifada é um tipo de revolta, né?
da Unidade em 2021, que procurou ligar as lutas dos palestinos na Cisjordânia e Israel, e em Gaza. Com suas lutas dentro de Israel, o Hamas tomou medidas em apoio a esse objetivo. Agora, o Estado israelense está a acelerar essa ligação com uma paranoica campanha de repressão contra qualquer expressão de dissidência entre seus cidadãos palestinos. Centenas de palestinos na Cisjordânia já foram detidos, incluindo ativistas e adolescentes que ocupavam páginas no Facebook. Israel está perfeitamente consciente do potencial da escalada na Cisjordânia. Nesse sentido, sendo a resposta de israelense apenas aproximou os povos da Cisjordânia sobre o controle de Israel e intermediado pela autoridade palestina e o Hamas no Gaza. É claro que Israel nunca pretendeu aceitar um Estado palestino soberano em qualquer lugar a oeste do Rio Jordão. Em vez disso, Israel intensifica antigos planos de garantir o seu controle de território. Isso e a crescente invasão israelense na mesquita de Al-Aqsa são lembretes de que Israel está alimentando ativamente qualquer revolta que se siga na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e mesmo dentro das linhas traçadas de 1967, depois que eles expandiram um pouco o território. Ironicamente, pouco não muito, ironicamente, a insistência dos Estados Unidos de que a autoridade palestina seja colocada no controle de Gaza depois da guerra de devastação de Israel e os seus avisos tardios e débeis sobre a violência dos colonos reforça a ideia de que a Cisjordânia e Gaza são uma entidade única. A política de 17 anos de Israel de separar uma Cisjordânia flexível, dirigida pela autoridade palestina, cooptada, no caso, de uma Gaza governada por, entre aspas, terroristas, fracassou. O que será de Israel depois de 7 de outubro? É um outro título. O ataque liderado pelo Hamas destruiu os mitos de invencibilidade israelense e a expectativa de tranquilidade de seus cidadãos, mesmo quando o Estado sufoca a vida de palestinos ostensivamente como tem feito. A insegurança dentro do Estado de Israel cresceu. O exército de segurança e o Mossad como uma autoridade de inteligência que poderia prever qualquer coisa e a capacidade de reação da segurança de Israel foram colocadas à prova. Poucas semanas antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vangloriava-se de que Israel tinha gerido com sucesso o conflito, ao ponto de a Palestina já não figurar no seu mapa do Novo Oriente Médio, mapa esse que ele apresentou 2 meses antes do 7 de outubro na ONU, sem mencionar quem era ali, havia a Palestina, tudo ali para ele era Israel. Os Estados Unidos promoviam um plano com os presidentes Donald Trump e Joe Biden, ambos focados na normalização, entre aspas, de suas relações com os regimes árabes, e estavam dispostos a deixar os palestinos sujeitos a cada vez mais rigoroso apartheid israelense, porque haviam planos de questões econômicas e de governabilidade, de troca de bastidores, de conversas com os regimes dos governos árabes que não eram mais estranhos aos Estados Unidos e a Israel. Pois é, o dia 7 de outubro serviu como um lembrete brutal de que isso era insustentável. Por quê? Porque os próprios, por exemplo, Egito. O Egito tem uma boa relação com Israel, Turquia, parece que Índia também, e Jordânia, todos aqueles governos ali no entorno, que são todos árabes, tinham boa relação com Israel, patrocinado pelos Itamaratis da vida aí, né? Itamaraty conversas entre cônsules e embaixadores, de forma a ter uma política boa de relação amigável, inclusive de negócios entre os países, alguns os países árabes e Israel, aqueles que estão no entorno de Israel. Mas as populações desses países árabes estão revoltadas, e, como eu disse, podem forçar seus governos a uma reação, e Israel estaria cercado, né? Então, o 7 de outubro se viu como um lembrete brutal de que isso era insustentável e que a resistência dos palestinos constitui uma forma de poder de veto sobre os esforços de outros para determinar seu destino. É demasiado cedo para medir o impacto desse 7 de outubro na política interna israelense.
O acontecimento tornou os israelenses mais agressivos, mas, ao mesmo tempo, mais desconfiados de sua liderança nacional, após o fracasso colossal da inteligência em prevenir uma resposta militar. Foi necessária uma mobilização em massa significativa contra o governo por parte de famílias dos israelenses, daqueles mantidos em cativeiro, para se conseguir uma pausa na ação militar e garantir um acordo de libertação dos reféns, que realmente aconteceu com meia dúzia de reféns, alguns reféns trocados em troca de prisioneiros palestinos. A dramática dissidência interna no alto nível em relação aos reféns e ao que é exigido de Israel para garantir o seu regresso poderia aumentar a pressão para novos acordos de libertação e até mesmo cessar fogo total, coisa que foi decidida hoje, mas que não vai necessariamente ser acatada, mas foi decidida hoje pela Assembleia Geral. Apesar da determinação de continuar a guerra entre grande parte dos políticos e dos líderes militares israelenses. A opinião pública israelense continua confusa, irritada e imprevisível, e ela pode, de hoje para amanhã, pedir se o governo paralise as incursões sobre os palestinos ou pode forçá-lo a cair. Depois há o impacto da guerra na economia de Israel. Isso é muito interessante. Olha só, as relações entre diplomáticas, essa palavra diplomática subiu do meu repertório aqui, eu fiquei traduzindo toda a vida, desculpa. As relações diplomáticas ali fizeram várias relações de comércio, econômica, de troca de tecnologia, etc. Entre Israel e os países, alguns países árabes. E isso fortalece muitas relações e entre interesses econômicos de empresas, de empresários, de políticos mesmo, né? Isso tudo sofre agora com o certo posicionamento de Israel e com as estratégias do Hamas. Olha só. Depois, há um impacto da guerra na economia de Israel, cujo modelo de crescimento se baseia em atrair elevados níveis de investimento, podem ser inclusive árabes, direto, estrangeiro, em seu setor tecnológico. Isso é fato. E outras indústrias de exportação. O protesto social do ano passado, 2022, e a incerteza sobre a disputa constitucional já estão sendo citados como razão para a queda anual de 68% do IDE reportado durante o verão. A guerra de Israel para a qual Índice de Desenvolvimento Econômico, né, IDE, reportado durante o verão. A guerra de Israel para a qual foram mobilizados 360 mil reservistas acrescenta um novo nível de choque. O economista Adam Tooze escreveu em seu Substack: o lobby tecnológico em Israel estima que um décimo de sua força de trabalho foi mobilizada. A construção está paralisada pela quarentena da força de trabalho palestina cisjordânia, que a força de trabalho a mais baixa lá na Cisjordânia é a Palestina, né? E até porque é na Cisjordânia. O consumo de serviços entrou em colapso à medida que as pessoas se afastam dos restaurantes e as reuniões públicas são limitadas. Os registros de cartões de crédito sugerem que o consumo privado de Israel caiu quase um terço nos dias após o início desta guerra. Os gastos com lazer e entretenimento caíram 70%. O turismo, um dos pilares da economia de Israel, foi interrompido abruptamente, cessou 100%. Voos são cancelados e as cargas transportadas são desviadas. No mar, o governo israelense ordenou a Chevron que suspendesse a produção do campo de gás natural de Tamar, custando a Israel 200 milhões de dólares por mês em receitas perdidas. Israel é um país rico com recursos para enfrentar parte da tempestade, mas com a sua riqueza vem a fragilidade e tem muito a perder. Ele pode ficar com um parque ocioso lá, sucatear muita coisa e, ao longo do tempo, se perder. A queda é muito grande. Gaza depois de 7 de outubro. Bom, as forças israelenses invadiram Gaza com um plano de batalha, mas nenhum plano de guerra claro para Gaza após a sua invasão. Quer dizer, entraram com um campo de batalha, como que nós vamos atacar? Mas o que vai acontecer depois? Não havia plano. Alguns líderes militares israelenses pretendem manter o controle de segurança do tipo que desfrutam no domínio da autoridade palestina na Cisjordânia. Em Gaza, isso faria
o país enfrentar uma insurgência mais bem treinada e apoiada pela maior parte da população. Muitos nos circuitos do governo israelense defendem o deslocamento forçado de grande parte da população civil de Gaza para o Egito, arquitetando uma crise humanitária que torne Gaza inabitável. Isso está acontecendo, estão empurrando isso para o sul e para a península do Sinai, que é no Egito. Os Estados Unidos afirmam que descartam essa possibilidade, mas nenhum ator inteligente descartaria a possibilidade dos israelenses procurarem o perdão em vez de permissão para uma maior limpeza étnica em grande escala, em linha com os objetivos demográficos do longo prazo do país, que se traduzem em reduzir a população palestina entre o rio e o mar. As autoridades estadunidenses recorreram aos antigos receituários e sugeriram a falar com esperança em colocar Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, de 88 anos, como chefe da Autoridade Palestina, de volta ao comando de Gaza, com a promessa de alguma busca renovada pela quimérica solução de dois estados. Não tem mais condição. Israel expandiu. Você tem Palestina aqui, Palestina ali, não dá. Não tem uma continuidade territorial. Por quê? Porque as forças de defesa israelenses partiram para o ataque, né? Mas a autoridade palestina não tem credibilidade nem mesmo na Cisjordânia devido à sua quiescência cada vez maior em relação à crescente ocupação de Israel. Quer dizer, a autoridade palestina é uma autoridade que Israel permitiu e que o povo não vai aceitar como autoridade, não vai representar esse povo. Então, há qualquer realidade de que impedir a verdadeira soberania em qualquer parte da Palestina histórica tem sido há muito tempo um ponto de consenso na liderança israelense em grande parte do espectro político sionista. E os líderes de Israel não têm necessidade de respeitar as expectativas de uma administração dos Estados Unidos, que pode muito bem ser tirada da Casa Branca no próximo ano, no caso Biden. E eles têm uma capacidade comprovada de abanar o cachorro em vez de abanar o rabo, quer dizer, porque o cachorro seria os Estados Unidos, o rabo seria o Israel. Mas Israel tem muito poder econômico, inclusive dentro dos Estados Unidos. Então, eles falam que não é os Estados Unidos que abana o cachorro, o rabo Israel, e sim o rabo Israel que abana o cachorro. Mesmo que Biden fosse reeleito, os Estados Unidos optaram por andar de rifle na máquina de guerra de Israel, cujo destino pode não ser claro, mas certamente não é qualquer tipo de Estado palestino. Eu não entendi essa frase. O impacto global do 7 de outubro, israelenses e os Estados Unidos podem ter convencido o mundo de que siga em frente da situação palestina, mas as energias libertadas pelos acontecimentos de 7 de outubro sugerem que o oposto é que é verdadeiro. Os apelos à solidariedade com a Palestina ecoaram pelas ruas do mundo árabe, mesmo aqueles que o governo se afina com Israel, mas o povo, né, não está afinando, ecoaram pelo mundo árabe, servindo em alguns países como uma linguagem codificada de dissidência contra o autoritarismo decrépito. Em estados do sul global e nas cidades do ocidente, a Palestina ocupa agora um lugar simbólico como avatar da rebelião contra a hipocrisia ocidental e uma ordem pós-colonial injusta. Desde a invasão ilegal do Iraque, liderada pelos Estados Unidos, não se via tantos milhares de pessoas em todo o mundo saindo às ruas para protestar. No Brasil, na África, na Europa, na própria América do Norte, na China, etc. Os trabalhadores organizados exercitaram sua força internacionalista para contestar a entrega de armas a Israel e lembraram-se do seu poder de mudar a história. E mecanismos legais como o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça e até mesmo os tribunais dos Estados Unidos e da Europa estão sendo usados para desafiar politicamente ou políticas governamentais que permitem os crimes de guerra de Israel. Em pânico, com um mundo horrorizado com as suas ações em Gaza, Israel e seus defensores voltaram a acusar antissemitismo aqueles que desafiaram a sua brutalidade. Quer dizer, se você conta o que eu estou fazendo, entre aspas, que é brutal, sabemos que você é antissemita, você é judeu, não é verdade. Mas tudo desde as marchas em
em massa. Até ativa oposição judaica, que existe lá dentro também, eles não seriam antissemitas, né, contra eles próprios, né? E as pesquisas de opiniões sobre a forma como Biden lidou com a crise indicam que equiparar solidariedade a antissemitismo não é apenas factualmente errado, é que não convence mais ninguém. Vários países da América Latina e África simbolicamente cortaram laços com Israel. E o bombardeio deliberado de uma população civil e o bloqueio de acesso a abrigo, alimento, água, cuidados médicos, hospitais deixaram até mesmo muitos dos aliados de Israel horrorizados. Tanto é que alguns deles já votaram hoje a favor do cessar-fogo. A extensão da violência que o Ocidente está disposto a tolerar contra um povo cativo em Gaza oferece ao Sul global uma dura lembrança das contas não resolvidas com o Ocidente imperial, nós que sofremos todos imperialismo. E quando o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau imploram publicamente a Israel para parar de bombardear bebês, Israel corre o risco de perder até mesmo o apoio de partes fundamentais do Ocidente, fundamentais para ele. Tornou-se difícil a curto prazo para os países árabes muçulmanos manter e muito menos expandir seus laços públicos dos governos com o governo de Israel. Manter-se ligado à resposta de Israel ao 7 de outubro também estourou bolhas de fantasia dos Estados Unidos de recuperar a hegemonia do sul global sob o lema de nós somos os mocinhos, ou seja, a gente que está certo, o resto aqui é terrorista. O contraste entre as respostas às crises da Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, respectivamente, produziu um consenso de que a hipocrisia no próprio sério da política externa dos Estados Unidos, produzindo espetáculos tão extraordinários como o Biden sendo castigado cara a cara numa cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, chamada APEC, e do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, pelo seu fracasso em se levantar contra as atrocidades de Israel. Ibrahim alertou especificamente que a resposta de Biden à Gaza levantou um grave déficit de confiança com aqueles que os Estados Unidos esperam cortejar como aliados na sua competição com a Rússia e com a China. Ter demonstrado aos aliados árabes que o seu patrono de Washington ficará do lado de Israel, mesmo quando este bombardeie civis árabes, no caso palestinos, irá provavelmente reforçar a tendência dos estados do sul global de diversificarem seus portfólios geopolíticos, ou seja, se sentirem polarizados por outros países em questão. A questão política, ao destruir o status quo para os palestinos, que os palestinos consideram intolerável, o Hamas voltou a colocar a política na agenda. Israel tem um poder militar significativo, mas é politicamente fraco. Grande parte do estabelecimento dos Estados Unidos, que apoia a guerra de Israel, assume que a violência que emana de uma comunidade oprimida, como no caso de Gaza, dos palestinos de Gaza, pode ser reprimida através de aplicação de uma força militar esmagadora contra essa comunidade. Tá. Mas, mesmo o secretário de Defesa Lloyd Austin sinalizou ceticismo em relação a essa premissa, alertando que os ataques de Israel que matam milhares de civis correm o risco de os levar para os braços do inimigo e trocar uma vitória tática de guerra, de competência de exército, para uma derrota estratégica, ou seja, uma derrota política. Os políticos e os meios de comunicação ocidentais gostam de fantasiar que o Hamas é um quadro niilista ao estilo do ISIS, ou seja, está lá por estar, está ali para fazer guerra contra todo mundo, que mantém a sociedade palestina como refém. Parece que não. O Hamas é, de fato, um movimento político multifacetado, enraizado na estrutura e nas aspirações nacionais da sociedade palestina. Incorpora uma crença severamente afirmada por décadas de experiência palestina de que a resistência armada é central para o projeto de libertação palestina, devido aos fracassos do processo de Oslo, né, e a hostilidade intratável de seu adversário. Quer dizer, não adianta você ir lá para a cidade de Oslo, fazer grandes tratados que não são respeitados, porque o que tem é hostilidade de Israel em relação ao Palestina. E sua influência e popularidade cresceram à medida que Israel e seus aliados continuam a frustrar o processo de paz e outras estratégias não violentas
para prosseguir a libertação da Palestina. A campanha de Israel diminuirá a capacidade militar do Hamas, com certeza. Mas mesmo que matasse os principais líderes da organização, como já fez muitas outras vezes, a resposta de Israel ao 7 de outubro está reforçando a mensagem do Hamas e a sua posição entre os palestinos em toda a região e fora dela. Os grandes protestos na Jordânia com cantos do pró-Hamas, por exemplo, são eventos sem precedentes. Nunca se falou a favor do Hamas com tanta intensidade como tem falado na própria Cisjordânia. Não é necessária qualquer aprovação ou apoio das ações do Hamas ao 7 de outubro para reconhecer o apelo duradouro de um movimento que parece capaz de fazer Israel pagar algum tipo de preço pela violência que inflige aos palestinos todos os dias, todos os anos, geração após geração. Olha bem, de 1948 para cá. A história também sugere um padrão em que representantes de movimentos considerados terroristas pelos seus adversários, por exemplo, na África do Sul ou na Irlanda, aparecem, no entanto, à mesa das negociações quando chega o momento de procurar soluções políticas. Seria não histórico ou ahistórico apostar contra o Hamas, ou pelo menos contra alguma versão da corrente político-ideológica que esse Hamas representa, fazendo o mesmo se e quando uma solução política entre Israel e os palestinos for revista com seriedade. Quer dizer, nós só vamos conseguir modificar essa visão que um Hamas representa de revolta, de resistência, ou de um outro grupo similar a ele que apareça, se foram revistos com seriedade os planos de Israel com relação aos palestinos. O que acontecerá depois da violência brutal está longe de ser claro. Mas o ataque de Hamas no 7 de outubro forçou o reinício de uma disputa política a qual Israel parece não estar disposto a responder para além da força militar, força bruta, devastadora contra civis palestinos, visto muito mal pelo mundo todo. E observando como as coisas estão, 8 semanas após a vingança, ou seja, 2 meses, não se pode dizer que Israel está vencendo. Militarmente, sim. Talvez. Politicamente, não. Quem é Tony Caron? É o líder editorial da Al Jazeera, AJ+, da Al Jazeera, co-editor sênior da revista Time e foi um ativista do movimento de libertação anti-apartheid em sua terra natal, ele é da África do Sul. Daniel Levy é o presidente do projeto Estados Unidos Oriente Médio e ex-orientador, negociador israelense, olha bem, ele é israelense, com palestinos em Taba, sobre o primeiro-ministro Ehud Barak e em Oslo, sobre o primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Tá certo? Bom, ficou muito longo, né? Desculpa, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui está baseado, como eu já falei, no título Israel está perdendo a guerra, da publicação de outras palavras. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua boa vontade de estar aqui. Esse assunto interessante, quer dizer, interessante, esse assunto ele é urgente, né? Por que ele é urgente? Porque as pessoas estão morrendo na Palestina, né? Se fossem israelenses, se fossem judeus, se fossem qualquer nacionalidade que estivesse morrendo dessa forma de guerra, se é que podemos chamar isso de guerra, desse conflito, vamos chamar assim, seria doído de observar e de conviver com isso. O mundo todo está vendo, o mundo todo exige o cessar-fogo. Ele foi votado hoje na Assembleia Geral. Espero que seja acatado. Não há obrigação de acatamento. Não acredito que vão se mobilizar exércitos para paralisar a guerra, porque os exércitos dos Estados Unidos e Israel juntos são muito potentes. Vai demandar bom senso e pressão popular das pessoas, dos humanos, a favor de outros humanos que estão sendo massacrados. Não é uma questão judaica, não é uma questão só da Palestina, é uma questão de morte, de crianças, de mulheres grávidas, inclusive, submetidos a mais duras penas, e uma população que vai deixar de existir, porque os seus filhos não estarão mais aqui para levar adiante para outras gerações de palestinos. Muito obrigado pela sua atenção. Dá o like nesse vídeo, comenta, compartilha,
passa para frente, né? Compartilha, deixa o seu comentário, assine o nosso canal e aperta o sininho para que você fique sabendo quando nós colocarmos vídeos novos no canal. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado. Desculpa o tempo que demorou, tá? Mas vamos em frente. Até o próximo programa, pontuando com mais algum assunto que a gente achar muito interessante, que possivelmente você também acha. Muito obrigado e até lá.